Oi, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Gravando mais um vídeo para falar sobre a questão do memorial, ou seja, da Santa Ceia, onde a gente rememora o sofrimento de Jesus. Um dia eu estava lá na minha casa, onde eu morava, e assisti uma reflexão feita por um pastor de renome, não vou dizer o nome dele. E esse pastor contou que um certo irmão veio de uma outra igreja, de outra religião, para a dele, e depois ele falou com o pastor, confessor, que não poderia participar da Santa Ceia, porque estaria em pecado. O pastor disse: olha, até onde eu sei na Bíblia Sagrada, não, esse assunto, a gente sabe que não é assim que se faz. A Santa Ceia é diferente de muitas outras coisas que o povo costuma dizer e fazer nas igrejas. Porque na Santa Ceia, a igreja costuma dizer que só quem pode cear, participar daquela comemoração mesmo, digo, não é comemoração porque ninguém está comemorando a morte de Cristo, mas aquela lembrança, aquela solenidade, porque muitos ensinam que só quem não tem pecado é quem pode participar da Santa Ceia. E a gente vê na Bíblia Sagrada uma coisa diferente. Aquele pastor me disse assim, segundo ele, na sua reflexão, ele disse: o que você fez? Ele disse: eu cometi pecado. Ele disse: olhe, a palavra de Deus nos ensina que a Santa Ceia é para quem tem pecado mesmo. Veja como é diferente do que se ensina. A palavra de Deus nos lembra e nos mostra que Jesus, na noite que foi traído, ele já sabia que Judas estava ali. Judas era pecador, como todo mundo bem sabe. Ele levava a bolsa, que ele era tesoureiro, das arrecadações que se fazia, e botava a mão na bolsa. Ou seja, ele pegava o dinheiro dali. E o que acontece é que quando ele pegava o dinheiro, ou seja, ele era ladrão, e estava ali naquele dia, naquela noite, em que Jesus tomou o pão, partiu e deu a todos. Jesus sabia que ele era pecador. Há um texto na Bíblia Sagrada, conforme João escreveu nas suas epístolas, que diz: filhinho, não pequeis, mas se pecar tem um advogado junto ao Pai, que ele é a propiciação. E mais adiante no texto, no contexto, está escrito que o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. E ali na Santa Ceia, a gente come a carne de Jesus e bebe o sangue, simbolicamente falando. E Jesus mesmo disse que quem não fizesse não era digno dele. Agora, ninguém se alimenta se tiver de barriga cheia. Ninguém também vai beber água, matar a sede, ou mesmo vai beber água se não tiver com sede.
Então, o sangue de Jesus é para purificar os pecados. Sendo assim, aqueles que dizem que a Santa Ceia só pode participar quem não tiver pecado, ele está enganado ou enganando. Talvez ele saiba, ou não viu, ou fez teologia, estudou, mas comprometido com o sistema eclesiástico, não quer sair fora desse costume. Mas a verdade é essa, meu querido. Só as pessoas doentes é que precisam de médico. A Santa Ceia não é para os santos. A Santa Ceia que vai ser para os santos é quando nós estivermos lá no céu. Porque vamos lembrar a terra como sofremos aqui. Agora, é claro que qualquer homem, qualquer mulher, deve viver em santidade, deve andar conforme Cristo nos ensinou. Mas existem muitas pessoas que cometem tantos outros pecados. Sabe por quê? Porque pecado se define em 3 espécies, ou 3 tipos. O pecado que leva o homem ao inferno, a pessoa ao inferno, segundo conceitos de muitos outros teólogos, são o pecado na ordem social e na ordem espiritual. Como eu disse, tem 3, que são eles na ordem social, na ordem moral e na ordem espiritual. Na ordem social é o pecado que você comete, que alguém comete contra a sociedade, contra outra pessoa. Isso aí envolve as cobiças das mulheres alheias, envolve o roubo, envolve a briga, envolve a má conduta, a calúnia, a difamação, a mentira. Esse pecado é muito perigoso. Alguém já destruiu a vida de outros com calúnia. Por isso que eu defendo toda a vida a verdade. O pecado na ordem moral é aquele pecado que você comete contra você mesmo. Esse daí é prostituição e qualquer outras coisas que é no seu corpo. O pecado na ordem moral pior que pode existir, que leva o homem ao inferno, segundo alguns teólogos que eu conheci, é o pecado de se suicidar. A pessoa comete um suicídio e, cometendo o suicídio, é claro, ele está matando e matando a si próprio. Este é o pecado na ordem social, aliás, na ordem moral, onde pode acabar de vez com toda a esperança que o homem tem de viver com Deus. E o pecado na ordem espiritual é a heresia, feitiçaria, a blasfêmias, todas essas coisas, o pecado que você está cometendo diretamente contra o nosso grande e poderoso Deus. Esse pecado é horrível. Heresia, você atribuir a Deus uma coisa que ele não fez, por exemplo. Isso é blasfêmia. Você atribuir a Deus
aquilo que ele não fez, aquilo que foi Satanás que fez, e você atribui a Deus. Mas existem muitos outros tipos de pecado. O pecado da heresia parece nem ser tanto, porque quando nós estudamos teologia, nós temos uma seita que chama-se seitas e heresia. É uma doutrina que a gente aprende sobre seitas e heresia. E essas seitas heréticas que eles estão se falando são aquelas seitas que ensinam coisas que não estão na Bíblia Sagrada, forçando o texto sagrado. O perigo está nessa prática, nesse assunto, que em outro vídeo eu falarei, pois é um pecado horrível. Porém, o pecado da ordem moral, que é no seu próprio corpo, é um pecado contra você mesmo. Mas o meu conselho para todos é que ame a Cristo, e quando você pecar, porque todo mundo peca. Existe lá dentro na igreja aqueles fanáticos que vai fazer Santa Ceia e estufa o peito dizendo que ele está apto para participar da Santa Ceia porque não cometeu pecado e não tem cometido pecado. Essa pessoa que diz assim, ele está cometendo um engano e fazendo de Deus, do nosso Senhor, mentiroso. Então, todo mundo peca. Quando você pecar, você tem um amigo, que é o advogado Jesus. Converse com ele lhe conhece muito bem e ele lhe perdoará. Em vez de você ir para a igreja, contar para aqueles que se dizem que é sacerdote e fica caçando o seu pecado para lhe jogar na lama, converse com Jesus, que ele é o seu amigo e ele lhe entende muito bem. Se você não sentir, depois que você conversar com Jesus, não sentir o perdão, não sentir o amor de Deus lhe envolver, e não sentir o prazer, a alegria, a paz na alma, então você continue falando com ele e pedindo perdão, porque é ele quem perdoa, e ninguém mais tem o poder de perdoar. Há muitos que dizem que tem o poder de perdoar e de condenar, porque o apóstolo Pedro teve uma conversa com Jesus, onde Jesus disse que entregaria a ele a chave, e o que ele ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Isto funciona se realmente ele viver com Deus, mas que eu não acredito de forma nenhuma neles. Não acreditaria que ele é realmente o um escolhido de Deus, porque muitas escolhas já foram feitas, escolha de homem, escolhendo o homem, passando por cima dos outros, repisando os outros, querendo ser maior do que os outros, e recebendo cargo na igreja para poder ver, verificar e ficar sempre lhe policiando e querendo dominar e manipulando a sua vida. Jesus é o verdadeiro amigo. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Se inscreva no meu canal e deixe o seu gostei ou não, porque assim é muito importante para mim. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo. A paz do Senhor.